consigo ver mais vocês, mas quem tiver pergunta pode abrir o microfone e a gente vai interagindo aqui e discutindo, debatendo sobre o tema, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí eu fiz uma breve apresentação aqui. Não sei se está dando para ver, peraí. Tá. Bom, vocês me falam se está aparecendo aí só para eu... Tá ótimo. Ok? Beleza. Então, pessoal, o tema aqui do nosso bate-papo é a qualidade da água na queijaria. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Humberto Moreira Húngaro, sou professor aqui na Faculdade de Farmácia, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou técnico em laticínios, formei aí no ILCT em 2000, minha turma é a turma de 2000, né? Formada aí no ano de 2000. E a partir de então eu cursei farmácia, então sou farmacêutico também, e venho trabalhando com a parte de alimentos e lácteos desde então, né? Cursando o ILCT, eu já trabalho com essa parte de alimento focado em lácteo. Trabalho principalmente com microbiologia de alimentos com foco principal em lácteo. E hoje eu coordeno o laboratório de análise de alimentos e águas, um laboratório que atua desde 1999, e a gente fez uma reforma nele em 2009, e aí eu assumi a coordenação desse laboratório em 2014, quando eu fui aprovado aqui no concurso para professor efetivo na Faculdade de Farmácia. E desde então a gente já tem trabalhado muito com a parte de qualidade de água em vários aspectos, tanto na parte de saúde, analisando água de hospital, estabelecimento de saúde, farmácias, até na área de alimentos, em vários tipos de indústria também, e água destinada ao consumo humano, água potável para diferentes prefeituras. Então, são vários projetos diferentes que a gente abarca aí nesse laboratório, sempre com essa perspectiva de diagnóstico, intervenções, ações corretivas e melhorias. Então, a gente tem um projeto com várias instituições, tanto privadas, laticínios, empresas, hospitais, quanto prefeituras, e projetos de extensão, projetos de pesquisa, como esse do professor Júnior de monitoramento, tá? Coloquei aqui meu contato, quem quiser me mandar e-mail também, e interagir aqui com a gente. Hoje, atualmente, né, estou como coordenador do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Como eu disse no início, é uma associação entre a UFJF, a PAMIG e Embrapa. E lá também a gente desenvolve, o professor Júnior tem vários temas de dissertações voltados para queijos artesanais e dissertações também desenvolvidas no tema água nas queijarias e soluções, intervenções, medidas para a melhoria desse processo, melhorando a água, a gente melhora também a qualidade dos queijos. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, quem não conhece o campus aqui da UFJF, vocês estão em outras cidades, mas vale a pena uma visita, né, nós estamos sempre de portas abertas aqui, nós estamos aqui na Faculdade de Farmácia, e o laboratório de análise de alimentos nesse bloco aqui, H, então você vai conseguir encontrar facilmente utilizando o Waze ou qualquer GPS, colocando Faculdade de Farmácia UFJF. Você vem aqui, nós temos um site do laboratório onde a gente divulga a estrutura, o que a gente tem, o que a gente está fazendo, né, de trabalhos aí para interação com o setor público e privado, e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, tem algumas informações sobre vocês, vale a pena a visita na UFJF, de uma forma geral, mas aqui na Faculdade de Farmácia, especificamente, conhecer o laboratório que faz a análise de água do projeto de vocês, né? Você já deve ter ido na EPAMIG, conhecido as instalações da EPAMIG, já deve ter ido em outras instalações, em Brapa, e fica o convite aí para vocês conhecerem também aqui o laboratório, ok? Bom, falar de água é meio que clichê, né? A gente fala, água é importante para a vida, água é importante para a vida no planeta, utilizada em várias ações, várias questões para a manutenção do nosso dia a dia e a nossa rotina diária. E na produção de alimento, na questão de potabilidade pessoal,
a manutenção da vida selvagem no planeta. Então, eu coloquei essa imagem, né, para mostrar a importância deste bem, né, desse ativo aí, desse recurso, né, natural, e muitas vezes passa desapercebido pela gente, né. Então, de manhã cedo, quando você levanta, você já está consumindo água, escovando o dente, já está indo no banheiro, vai tomar banho para sair para trabalhar. E quando a gente fica sem água em casa, isso é um caos enorme para a gente, né? A gente só percebe que a água é tão importante na escassez, né? Quando a gente está sem água, está faltando água para beber, está faltando água para cozinhar, para tomar banho, para lavar a roupa, a gente percebe essa importância da água. E é tão importante, né, que está lá nos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, e tem um dia dedicado, que é o dia 22 de março, que é o dia dedicado ao Dia Mundial da Água, então, onde é lembrado as importâncias deste recurso tão limitado, né, que se a gente não preservar, a gente vai ter problemas, né, futuros. A gente já tem diversos problemas, nós não vamos discutir todos os problemas que a gente já tem enfrentado com a água, e aí, lembrando que muitos grupos têm pesquisado microplástico em água, que é um problema seríssimo do que a gente tem encontrado também de estrutura, de compostos que não deveriam estar na água, e a gente tem esse problema de microplástico é realmente grave, e até nascentes a gente tem esse problema também. O que a gente vai discutir aqui é o uso da água na propriedade rural, né, principalmente na fabricação aí do queijo nas queijarias. Então, dentro da propriedade rural, se você mora nessa propriedade rural, você usa a água para higiene pessoal, para banho, né, para consumo próprio do seu e da sua família. Então, essa água que você consome, ela tem que ter uma qualidade, uma potabilidade para você poder estar seguro nessa ingestão como água de consumo humano. E você tem outros usos, né? Que é irrigação, plantação, hortaliça, irrigação das culturas que você vai usar para alimentar o gado, a parte de piscicultura, a própria dessedentação dos animais. E se a gente for parar para pensar aí a questão de a condição térmica, né, de bem-estar dos animais, dependendo da raça do animal, ele sofre muito com essa questão de calor, dependendo da região que a gente está. Então, a água também pode ser usada para essa climatização, então tem diferentes aplicações aqui. E dentro da queijaria, né, a gente tem que parar para pensar que você é o próprio produtor do leite, que vai processar esse leite, depois vai virar o queijo que você vai comercializar. Então, a água já entra lá na questão da ordenha, na higienização dos equipamentos, nos cuidados com a produção do leite nesse início da cadeia produtiva. Então, muitas vezes a gente não para pensar na qualidade dessa água aí que está sendo usada para higienizar ordenhadeiras, para higienizar os tanques de expansão, os tanques de refrigeração, os latões, quando for o caso, os utensílios utilizados nesse processo. Então, essa água tem que ter uma qualidade tal para que ela não seja veículo de contaminação e problema, em vez dela ser solução, ela se tornar o problema. E lá dentro eu colocamos imagens que não tem muito a ver com as queijarias, né, as queijarias artesanais menores e tal, mas num processo mais industrial, a gente vai usar principalmente na higienização de mãos, a questão da parte de higienização do próprio manipulador do alimento, né, que vai estar envolvido nesse processo. Na parte de higienização dos equipamentos, fundamental também em vários aspectos, e às vezes usado como ingrediente, como dissolução, na lavagem, dependendo do tipo de queijo, lavagem da massa, né? Então tem várias aplicações. Não está aqui também a aplicação da salmoura, né? Que muitos vão usar a salmoura para fazer a salga, né? Em condições de salga com salmoura. Eu tenho a água sendo usada para preparar aquela salmoura, uma concentração de sal, um pH ajustado e tudo. Então, a gente tem a água sendo usada em vários cenários aqui na produção, desde a obtenção lá do leite até a higienização dos equipamentos e uso de solução de alguns ingredientes.
E aí, essa água, ela tem que ser uma água potável, né? Então, na maioria das legislações, regulamentações de alimentos, você vai encontrar que a água utilizada na cadeia produtiva de alimentos deve ser uma água potável. E a gente vai ver mais para frente o que significa ser uma água potável. Antes disso, pensando o que a gente tem de fonte, né? Porque você não está, a não ser que a sua queijaria seja urbana, né? Você vai estar muito próximo da situação, próximo do centro urbano, próximo do centro da cidade, né? Você vai ter uma condição de abastecimento por via pública, via companhia de abastecimento. Pode ter situação em alguns casos? Pode ter. Então, queijarias que estão próximos dos centros urbanos, essas queijarias recebem água tratada, água potável, e a responsabilidade de fornecimento prefeitura e companhia, ou companhia de abastecimento, contratada ou terceirizada para. Mas na maioria dos casos, as queijarias vão estar nas propriedades rurais, cujas fontes de abastecimento podem ser diversas. Coloquei imagens de algumas fontes aqui. Então, pode ser poços, nascentes, tem córrego, tem lago, tem manancial superficial, tem até captação de água da chuva em algumas situações de escassez ou até mesmo para algumas utilizações em processos menos exigentes em relação à qualidade da água e pensando nesse aproveitamento, nas questões de sustentabilidade. Mas o mais comum nas queijarias que a gente tem contato, né, ao longo desse tempo de trabalho com água, muitos usam água de nascente ou água de poço. Aí o poço pode ser poço raso, poço caipira, poço artesiano, e o que o pessoal chama também de poço semi-artesiano, né? Ele não chega na profundidade do artesiano, mas é um poço com uma profundidade maior do que um poço raso. Nós vamos ver as implicações da fonte de água, porque se eu tenho problema lá na fonte de água, já há um problema, né, com contaminação, aí pode ser bacteriológica ou pode ser por algum agente inorgânico, químico, metal pesado, alguma situação, a gente tem que tentar corrigir esse problema para utilizar essa água e para torná-la potável. E aqui vale lembrar, né, que não é a discussão aqui do nosso assunto, mas eu sempre coloco isso aqui porque a questão de água ser um bem público, né, e a questão de fazer o termo de outorga, né, de direito de uso da água do recurso hídrico. Em muitos casos, esse uso vai ser uso insignificante, né, que é para uma família só, para a produção de um determinado alimento, para utilização na rotina da propriedade rural, e isso é feito pelo IGAN, né, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e vale a pena, né, eu acredito que todos aqui tenham essa questão da outorga de uso dessa água, vale a pena, quem não tiver, procurar aqui informações no IGAN, na própria Emater também, o pessoal já consegue orientá-los em relação a isso. É importante esse registro, porque em Minas Gerais essa questão é obrigatória desse registro e essa questão do termo de outorga do recurso hídrico, tá? Bom, como eu estava falando da fonte, né, o nascente, o poço, a gente vai ter influências, né, nessa fonte. Então, essas influências, elas podem variar, porque nós estamos falando de uma água que está armazenada num aquífero, num lençol freático, e que muitas vezes no poço você está captando ela, ou ela está brotando da sua nascente, e aí, dependendo dessa profundidade desse poço, ou da proteção dessa fonte, eu vou ter influência. Então, a gente percebe muito nas análises diagnósticas que a gente faz, que o problema está lá na fonte. Então, às vezes, é falta de proteção da nascente, é falta de cuidado com a fonte de abastecimento, de cercar essa nascente para que os animais não entrem lá, de ter árvores ao redor e essa proteção mesmo em caso de chuva, você tem uma condição dessa fonte de água estar protegida. E nos poços, da mesma forma. Quando eu tenho poço raso, a variação pode ser muito grande. Então, eu não posso deixar esterqueira, a minha fossa, que se não for asséptica, pior ainda, né? Eu não posso deixar isso próximo da minha fonte, do meu recurso de fonte de abastecimento de água,
porque vai acontecer contaminações, e essas contaminações são difíceis depois da gente eliminar. E poços artesianos, eles são bem profundos, eles atravessam a rocha e pegam a água de uma situação dentro do aquífero mais profundo, e essa água, teoricamente, ela é mais preservada, mais estável, né? Não quer dizer que ela não tem problema, ela pode ter problema, mas ela fica mais estável ao longo do ano, em que eu tenho no poço raso chuva interfere, variações, né, de climáticas vão interferir nessa qualidade dessa água, tá? Só para fazer esse apanhado. E para eu falar da qualidade, né, que é o objetivo principal aqui, a gente vai ter legislações, né, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde, que vão estar regulamentando o que seria qualidade de água. Então, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, ele tem algumas resoluções que eu destaquei aqui, que são para classificar a água, para você avaliar as questões, né, de prevenção e controle de poluição nas águas subterrâneas, superficiais, e também para o descarte, no caso de lançamento de efluentes nos corpos de água. Então, às vezes, a gente preocupa muito com a qualidade da água, mas não preocupa com o descarte daquilo que é gerado na queijaria depois, né, o meu tratamento do efluente para voltar para o curso d'água, porque ele vai voltar, né, de alguma forma, ele vai chegar ali, e aí ele tem que ter uma qualidade X para retornar a esse sistema de novo. Então, são várias resoluções, são 3 resoluções aqui, e algumas outras resoluções complementares, que vão ser de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, na questão de potabilidade, a legislação recente e vigente, essa portaria 888, de maio de 2021, do Ministério da Saúde, né? Então, ela vai ditar os parâmetros de potabilidade, né, nessa questão de controle de qualidade e vigilância, né, da água de consumo humano, e aí essa água, a água usada na queijaria, ela tem que seguir, ou em qualquer indústria de alimentos, ela tem que seguir esse padrão de potabilidade. Você pega a legislação, ela é enorme, né? Então, nós vamos discutir uma parte do que a gente fez no diagnóstico da água de vocês. Porque a gente vai ver que tem muitos analitos, são mais de 100 analitos, para a gente comprovar que a água tem características para consumo humano e de potabilidade, certo? Bom, em relação às legislações econômicas, eu achei interessante a gente trazer isso aqui, porque a gente tem classificações de água, 5 classificações, né, de água, e aí, dependendo da classificação de água, a gente vai ter uma aplicação dela, um uso pretendido, e aí, quanto mais preservada essa água em relação à qualidade microbiológica, à qualidade de contaminantes químicos, essa água é uma água de alta qualidade. E então ela pode ter usos mais exigentes, usos de preservação de um ecossistema, uso para você, poucos tratamentos, né? Você pode usar ela para consumo humano, para higiene pessoal, para nadar, né? Na questão de recreação e tal. E quanto mais, vamos dizer assim, poluída, a qualidade vai diminuindo, você vai tendo uma contagem de micro-organismos maior, e você vai tendo a restrição de uso ou usos, para eu usar aquela água para uma finalidade, eu vou ter que fazer tratamentos específicos nela. Então, só para a gente, essa tabelinha também eu coloquei, só para a gente ter ideia de onde que pode ser usada esses tipos de água, e esses tipos de água, que eu tenho que fazer para usar aquele determinado tipo. Porque muitas vezes você vai chegar na propriedade, você vai ter que entender qual que é o seu tipo de água para você torná-la potável para o abastecimento, consumo humano ou abastecimento da queijaria. Então, dependendo do tipo de água, que é essa linha que estou mostrando aqui, se você não pode usar águas de classe 4 para consumo humano e nem para abastecimento na produção de alimentos. Mas o restante todo você pode usar, mas você vai olhar aqui que muda as questões de tratamento. Então, a água de classe especial, que é uma água extremamente preservada, né, que você vai ter uma água de qualidade, você não tem influência humana nenhuma nessa água praticamente, você vai ter, não tem poluição, não tem dejeto de esgoto caindo lá, não tem
contaminações industriais próximas, você não tem esse problema, aconselho você fazer desinfecção da água. Você vai ver aqui que a desinfecção está em todos os processos, então eu preciso, a desinfecção da água vai garantir a questão microbiológica da água, que micro-organismos não vão chegar nessa água e contaminar a água, contaminar o seu organismo que está ingerindo e nem os produtos que você está produzindo. Então, aqui nessa água, uma simples infecção. A partir do momento que a qualidade da água vai diminuindo, o tratamento também, para que ela seja potável, usada no consumo humano, ele vai sendo mais exigente. Então, você sai de um tratamento simplificado, vai para um tratamento convencional, e às vezes, numa água de classe 3, você vai ter que utilizar tratamento convencional ou tratamentos avançados para eliminar determinados compostos, ferro, metal pesado, alguma questão. Então, dependendo do uso da água, você vai ter que aplicar diferentes tratamentos para poder, dependendo da classe da água, perdão, para poder torná-la potável, tá? Então, isso aqui é uma outra questão que eu queria deixar para vocês, que é importante a gente ter noção da água que a gente tem, do tipo de água que a gente tem, e qual a exigência de tratamento para a gente conseguir potabilizar. Então, indo para a portaria que rege isso, né, que recomenda aí, legisla essa parte de qualidade da água, que são os padrões de potabilidade, a gente vai encontrar definições, que essa legislação ela é feita muito voltada para as companhias de tratamento de água, de abastecimento municipal, né, então você vai ter definições. Então, eu tenho três definições importantes aqui, que é sistema de abastecimento de água para consumo humano, geralmente são as companhias, tipo Cesama, Copasa, soluções alternativas coletivas, onde eu tenho comunidades rurais, né, que estão afastadas daquele centro, onde o sistema de abastecimento ele ocorre, mas ele tem soluções alternativas de tratamento, de abastecimento coletivo, e as soluções alternativas individuais, que são os sistemas de abastecimento de água individuais para uma família ou seus agregados. Então, na legislação, eu tenho essa categorização nesses três níveis aqui. Então, muitas vezes, a água lá da queijaria se enquadraria no nível de solução alternativa individual aqui na classificação, certo? Porque é para uma família só, não é para uma comunidade, um distrito, alguma coisa nesse sentido. Mas só para vocês entenderem, quando olharem, que a legislação não é feita para a água da queijaria, ela é feita para a água nessas três categorias. E quando a gente pega em termos de análise, o que a gente tem que fazer? Na verdade, o que a companhia de água tem que fazer para entregar uma água, Cesama, Copasa? Estou dando o exemplo das duas, que são as principais aqui na nossa região, mas tem outras, né? Companhias ou a própria prefeitura faz esse tratamento. E aí, a potabilidade está regida por esses analitos. Então, você vai ver que são 7 critérios aqui, classes de compostos ou contaminantes que eu tenho que avaliar, varia o número de análise que eu tenho que fazer desses contaminantes, né? E aí, a companhia de tratamento que te entrega uma água lá na sua residência, ela tem que garantir essa frequência de análise e essa qualidade em relação a esses aspectos aqui. Claro que tem compostos que eu tenho que analisar todo dia, né? Rotina, quando eu faço na estação de tratamento de água, eu tenho essa análise rotineira. E tem compostos que eu vou fazer uma vez no ano, sei lá, uma vez a cada 6 meses, por exemplo, agrotóxico. Alguma substância eu vou fazer com uma frequência menor, mas elas são tão importantes quanto as outras para a gente poder testar essa qualidade. Bom, era um apanhado geral que eu fiz aqui sobre essa questão da importância da água. E aí a gente vai para o objetivo do projeto em si, que foi analisar alguns parâmetros dentro da questão de potabilidade da água lá das queijarias de vocês, né? Então, a gente não cobriu toda a portaria, porque vocês viram aqui, são muitos analitos. Então, não é o objetivo nosso analisar 103 analitos nesses diferentes aspectos. É trazer o mínimo de parâmetros para a gente poder
ter condição de avaliar essa qualidade da água naquilo que a gente precisa para aplicação na produção de queijos, né? Queijos artesanais aí, e até mesmo no consumo humano. Bom, aqui a gente fez no projeto cloro residual livre, que é relacionada ao processo de desinfecção da água. Então, por que desse cloro residual livre? A água potável, na legislação, a gente tem que manter um mínimo de cloro residual livre. Esse mínimo é de 0,2 miligramas por litro ou 0,2 ppm. E o máximo, antes era 2 na portaria anterior, mas ele passou a ser 5, o 2 caiu por terra, e ele passou a ser 5 miligramas por litro. Esse 5, ele já é uma quantidade que, como é a portaria de água para consumo humano, potabilidade e consumo humano, esse 5 já traz uma sabor, já traz condições de ser um contaminante, uma coisa que se adicionou, que vai poder alterar as características da água. Mas o cloro aqui é o principal agente que vai matar as bactérias, os micro-organismos, os vírus nessa água, e para garantir que os micro-organismos estão ali morram, você tem que manter um mínimo de cloro residual livre, que é o de 0,2 miligramas por litro. O pH a gente fez, a portaria não traz valor de referência para pH, essa portaria nova que eu coloquei para vocês, a portaria 888 de 2021. Antes o pH variava de 6 a 9, então hoje não tem essa variação, não tem esse valor recomendado, mas o pH é importante para a gente saber se uma água está mais na faixa ácida ou na faixa alcalina. Então isso interfere no tratamento da água e no uso. Uma água mais ácida vai causar mais corrosão, vou ter alguns problemas em relação a pH. O ideal é que essa água esteja ali em torno de 6, 7, no máximo 7,5, 7,8 de pH, mas eu não tenho uma referência de legal para falar que está de acordo ou em desacordo. Turbidez já é um parâmetro que a gente mede para medir substâncias em suspensão nessa água. Pode ser matéria orgânica, pode ser a terra, pode ser do poço, pode ser suspensão de folhas, de compostos da nascente, quando você não está protegido, então tem muita movimentação. Choveu, tem movimentação desse material, e aí ele fica em suspensão na água, e a gente mede essas partículas em suspensão através dessa medida de turbidez. Turbidez é importante porque a gente está vendo essa quantidade de matéria em suspensão, e ela tem uma relação direta com a parte microbiológica, porque ela vai me trazer informações de quanto maior a turbidez da água, mais risco eu estou correndo, porque os micro-organismos, os vírus, eles podem estar aderidos a essas partículas em suspensão e ficarem protegidos no processo de desinfecção. Então, esse é um problema quando a água está turva. E outra questão é quando a água está muito turva e eu vou clorar ela sem tirar essa turbidez antes, no processo de filtração, eu posso estar clorando, vou gastar mais cloro para poder atingir o 0,2 mínimo de miligrama por litro de cloro residual livre, porque a água está demandando muito cloro para reagir com essa matéria orgânica em suspensão. E, além disso, quando eu trato uma água que tem matéria orgânica, esse cloro reage com a matéria orgânica e forma compostos derivados do cloro reagindo com a matéria orgânica. E esses compostos, muitas vezes, são tóxicos, são carcinogênicos. Então, não dá para pegar diretamente uma água do rio, de uma lagoa, jogar cloro e usar ela como água potável. Vai ter cloro residual livre, porque você gastou muito cloro nela, vai ter sobrando, mas não dá para eu tomar essa água, que ela vai estar cheia de compostos reativos aí com a matéria orgânica, derivados, principalmente o que a gente chama de trialometanos, aqui, um dos compostos principais que são medidos aqui num controle de qualidade. Então, a turbidez é importante nessa questão. A cor, diferente da turbidez, ela está medindo a cor, a gente tira a turbidez fora, que está em suspensão, e o que ficou dissolvido de cor nessa água. A cor tem uma relação muito grande com a matéria orgânica dissolvida, águas amareladas, águas mais escuras, isso pode estar vindo diretamente da fonte, tem relação com o ferro também, dependendo da região, a gente tem água que tem muita concentração de ferro total,
e esse ferro ou manganês contribui com essa coloração da água mais amarelada. Então, um problema porque a gente tem padrão de cor. O da turbidez eu não falei, mas numa água, quando a gente olha a portaria, é no máximo 5 unidades de turbidez. Águas acima disso, elas estão em desacordo com a potabilidade. E na cor, esse parâmetro de cor vai até 15 unidades de cor, e aí a gente tem um parâmetro também de referência para falar de conformidade e não conformidade. Nesse projeto, né, nessa análise de vocês, nós fizemos também condutividade elétrica. Não está preconizada na legislação, como a gente tem um equipamento, gasta pouco recurso para fazer isso, é um equipamento que faz uma leitura direta, a gente resolveu fazer para ter mais um parâmetro de avaliação, mas a condutividade, ela tem relação com os íons na água. Então, quanto maior a concentração de íon, você pega lá um sal de cozinha e dissolve na água, quanto maior a concentração de sal que você colocar, mais íons vai ter na água, mais condutividade essa água vai ter. Então, a gente indiretamente está medindo a quantidade de íons na água, mas a gente não vai saber, por essa medida, quais são os íons que estão ali. É uma medida meio que indireta. E aí a gente entra na parte bacteriológica. Aeróbios mesófilos é como se eu estivesse medindo uma carga de bactérias e de organismos, poderia crescer levedura também, fungo, nessa água. Então, não tem um valor de referência, já teve, esse valor de referência já foi 500, né? O UFC, a água tinha que estar menor do que 500 UFC por ml, então era uma recomendação da qualidade, para ter uma qualidade ok, aceitável, ter menor do que 500 UFC por ml. Hoje, isso nessa portaria, nessa legislação vigente, isso não tem esse padrão, mas a gente sempre está olhando essa carga de micro-organismo. Por quê? Porque se eu tenho uma carga de micro-organismo alta nessa água que, teoricamente, foi tratada, desinfetada com cloro, esses micro-organismos, se eu uso ela para lavar um equipamento, eles vão chegar naquela superfície. Se eu estou usando para lavar o tanque, esses micro-organismos estão sendo colocados lá dentro do tanque, porque eu lavei, enxaguei com essa água, essa carga microbiana entrou lá dentro. Esses micro-organismos entraram dentro do tanque, você vai botar leite logo em seguida. Então, isso é problema. Então, a gente está sempre olhando para esse parâmetro também, apesar dele não ter condena ou não condena a água. E os outros dois aqui, que são coliformes totais e Escherichia coli, são micro-organismos indicadores que a gente usa muito na água. Então, coliformes totais e a Escherichia coli são um conjunto no caso do coliforme total, um conjunto de bactérias, de gêneros ali dentro, que são importantes para a relação das condições higiênicas e do tratamento dessa água. Então, se a desinfecção foi feita corretamente, se a gente conseguiu controlar os possíveis contaminantes dessa água. Não teria condição de eu fazer todos os micro-organismos que podem vir nessa água. Não teria condição de eu pesquisar vírus de hepatite, não teria condição de eu pesquisar bactérias, salmonela, não teria condição de eu pesquisar um número de micro-organismos, seria muito inviável a gente fazer isso. Então, a gente usa esses dois para poder dar um panorama geral da água, porque eles se relacionam muito bem com esses outros. Eles estando presente, tem uma grande chance desses outros patógenos, causadores de doença, estarem presentes. Eles estando ausente, a gente tem uma certa segurança de falar da qualidade dessa água, tá? Então, só para dar um panorama geral do que a gente fez e a importância de cada analito desse que a gente monitorou. E agora eu vou falar do diagnóstico em si, do que eu percebi, e aí quem coleta essas amostras está à frente disso. A Alessandra, a Letícia e outros aí, se quiserem interromper e fazer intervenções, fiquem à vontade, e os produtores também, de me questionar em alguns pontos aqui, tá? Então, nós vamos começar aí com Carvalhos e Liberdade. A gente tem 16 produtores nesse cenário, né, 16 queijarias, coletados em 2024, 2025, 2026, a gente teve duas que saíram, que não trouxeram amostra nesse período de coleta, e foi a queijaria 12 e 13, então elas não estão aqui na contabilidade do N, então por isso tem 14 aqui. Mas foi feita análise em 2024, 2025 e 2026.
Então, se eu somar todas as amostras, eu tenho 46 amostras no total que foram avaliadas. A ideia aqui, gente, é discutir e melhorar o processo. Não é apontar ninguém, a queijaria do fulano tá com coliformes, a do outro está com E. coli. Não é isso. Por isso que não tem nome de queijaria, não tem nome de ninguém aqui. A ideia é a gente discutir esses resultados e a evolução. Porque eu sei que dentro do projeto a gente teve um primeiro diagnóstico, vocês receberam instruções, alguns receberam instruções de cloração da água, estão fazendo a cloração e estão, né, pensando na melhoria do sistema. Então, olha só, quando eu pego tudo, somo todas as amostras e faço uma análise, eu tenho 33% de conformidade, no geral, juntando os 3 anos. 33% de conformidade, mas eu ainda tenho 67% de não conformidade. O que é essa não conformidade aqui? Em algum desses parâmetros que nós estamos avaliando aqui, que são 8, teve alguma não conformidade. Uma água não tinha cloro, ela entrou ali naquela conta. A turbidez estava alta, ela entrou ali naquela conta. Então, esse é um cenário como que foi feita essa conta, tá? Em algum daquele parâmetro, se saiu fora do que está preconizado para uma água potável, ela entrou aqui na conta do não conforme. Eu fiz isso em porcentagem, tá? Peguei 46, 100%, que não está conforme X. Depois, se você quiser fazer a continha, você vai ver quantas amostras tem aqui. E aí eu fiz isso ao longo do ano para ver, tipo assim, a primeira análise que nós fizemos se teve uma melhoria, né, nesse processo. E eu percebo uma melhoria, no geralzão, sem olhar individualmente os parâmetros. Mas no geralzão, a gente no início tinha 87% de não conformidade e só 13% de amostras adequadas dentro daquilo que a gente avaliou potáveis, né? Aqui, isso em 2025 reduziu a não conformidade, subiu para 44, e em 2026, agora nessa última coleta, ficou praticamente a mesma coisa. Mas dentro desse cenário, a gente ainda tem 56, 57% de não conformidades que a gente deveria resolver. Nessa região Carvalhos Liberdade, em que a gente tem um N amostral são 16 queijarias, né, na média, e eu tenho 46 amostras analisadas no total, ok? Quando eu vou aqui estratificando parâmetro por parâmetro, eu coloquei a contagem aqui, né, um intervalo, por exemplo, eu tenho amostras onde eu tenho menor do que um FC, que é quando não cresceu nada naquele plaqueamento que eu fiz, quando eu usei peguei a água, coloquei numa placa e vi se ia crescer micro-organismo ali, não cresceu nada. Então, eu tenho algumas águas nesse cenário, né, que estavam menor do que 500 UFC, e tenho águas que tinha aí 370 mil UFCs. Então, né, uma carga microbiana alta nesse cenário. Então, quando eu pego o total de novo, eu tenho conformidade 83 nesse quesito aí, e não conformidade, eu não vou chamar de não conformidade, porque a gente não tem esse parâmetro, mas que estava com a carga microbiana maior do que 500, que já é um sinal de alerta, que vai levar micro-organismo para o leite, vai levar micro-organismo para o queijo, em 17% das amostras analisadas. Eu vejo uma evolução, né, também, quando eu comparo os anos, que a qualidade melhorou, né, saiu aí de um panorama de 25% com contagens acima de 500, cálculo foi para 19%, e agora na última coleta que a gente fez, só 7% deu contagem acima de 500 UFC. Muitas dessas águas que dão essa contagem alta são águas que não tiveram um tratamento adequado, não está com a desinfecção, não tem cloro residual livre. Então, essa relação é muito direta. A parte microbiológica, a contagem dos aeróbios, os coliformes e E. coli com a cloração. Então, quando eu tenho cloro, a contagem vai para menor do que 1. E quando eu não tenho cloro, o cloro está baixo, com uma concentração muito baixa, eu vou ter contagens mais altas de micro-organismos nessa água. Essa é a regra, uma regra, vamos dizer assim, mais geral para tudo. Claro que acontecem exceções, eu vou mostrar para vocês aqui. Coliformes, num panorama geral, eu ainda tenho quase que meio a meio, né? As conformidades estão maiores, mas eu ainda tenho coliforme total em várias amostras de água aqui, em 46% das amostras nesse total. Então, ainda estou tendo problema com coliforme total
que a cloração não está resolvendo. Então, esse é um sinal de alerta, de cuidado, para a gente observar isso. Se você for olhar ao longo dos anos, né, 2024 já teve pior. Aí eu melhorei em 2025 e em 2026 aí eu fui para 43, subi um pouquinho, talvez pela diferença do N aí, de 2 aqui no número de queijarias analisadas. Mas eu estou aí com um problema de coliformes totais. Quando eu pego a legislação para água potável, só para explicar um pouquinho para vocês esse parâmetro. Numa água coletada no sistema de abastecimento, depois que ela está distribuída, por exemplo, a Cesama distribuiu a água, a Copasa distribuiu, está chegando lá na minha caixa d'água, no hidrômetro lá. Se eu coleto uma amostra ali, esse coliforme total, ele não condena o uso daquela água, ele é só um sinal de alerta. Ele vai me falar assim, olha, está tendo um problema que tem que ser observado no tratamento dessa água. Ele não condenaria essa amostra. Mas quando eu pego essa água logo depois do tratamento, que eu acabei de adicionar cloro, que no caso das companhias é logo depois de uma estação de tratamento que você dosou o cloro, esse parâmetro ele tem que dar ausência de coliformes totais, não pode ter esse grupo de micro-organismos nessa água. E aí aqui eu usei dessa interpretação para colocar conforme e não conforme, porque a água de vocês mesmos tratam ela. Então, essa coleta ela foi logo depois do tratamento que vocês estão fazendo da desinfecção. Então, a ausência de coliformes totais, ela deveria ser respeitada aqui. Então, por isso que está conforme e não conforme. Mas só para você não confundir lá na frente, quando alguém te falar de água de companhia, de tratamento, de coliformes, que pode ter dependendo do número da população do município, tantos por cento podem ter coliformes, e isso é só um sinal de alerta, para você investigar o que está acontecendo e não de reprovação ou aprovação dessa água, só para você entender um pouco mais esse cenário. Mas assim que eu acabei de adicionar cloro na água, deixei o tempo de contato necessário e coletei, essa amostra deve dar ausência de coliformes totais, e foi isso que eu usei aqui para interpretar os dados de vocês, tá? Bom, Escherichia coli, né? A Escherichia coli está dentro do grupo coliformes aqui. É um representante dos coliformes, então ela vai estar representando esse grupo e ela está em menor número. Então você percebe que nem tudo que está aqui crescendo como coliformes é Escherichia coli, é essa espécie. Tem outros membros do grupo coliformes. Mas quando a gente fala de Escherichia coli, que seria uma contaminação, no caso da água de origem fecal, né, de origem de um cuidado, um descuido no tratamento, a gente tem esse monitoramento efetivo da Escherichia coli. Então, a gente estava num panorama geral, 19% de não conformidades, e a gente vê aqui de 24, 25 e 26, 24 e 25 teve um ligeiro aumento, e 26 agora a gente reduziu para 14%. Ok? Cloro residual livre, que é o nosso principal gargalo e o nosso principal problema no cenário dessas queijarias. Por quê? Se eu for analisar no total de amostras que eu tenho, o recomendável seria de 0,2 a 5, então eu tenho 35% cumprindo isso, 9% tentaram adicionar cloro, mas foi um excesso de cloro, então tudo que estava acima de 5% foi considerado, né, um excesso de cloro. Eu tive a amostra de água da queijaria que deu 79,6 ppm de cloro, ou miligrama por litro de cloro. Então, é muito alto. Essa água, se você está usando na indústria, a gente usaria 50, 100 ppm, ou de 100 a 200, nos processos de sanitização de superfície, sanitização de forma, né, de queijo. Então, essa água não segue o parâmetro de potabilidade da portaria que nós falamos anteriormente. E aí eu vejo isso no seguinte cenário: no diagnóstico, eu não tinha nenhuma água com excesso, eu tinha muita falta de cloro nas águas. As águas vieram zeradas, tem 87% das amostras sem cloro. E aí depois, no segundo ano, 25, começou a se clorar e eu já tive 12% de água com excesso. Melhorei a qualidade, a conformidade, várias com conformidade, metade das análises com conformidade, mas eu tive algumas com excesso, certo? E em 2026 a mesma coisa, eu ainda tenho análise com excesso de cloro. O que isso está me mostrando? Que não está muito ajustado o sistema de
dosar esse cloro nessa água. Então, a gente precisa interferir nisso, ou que a coleta foi feita num ponto, a gente precisa observar onde essa água foi coletada, se teve o tempo de contato adequado, como que essa água foi coletada também, para a gente entender esse processo, onde deu excesso de cloro, né, nessas situações aqui. A grande questão, o cloro ele deve ser feito em loco. Quando a gente traz o cloro, a análise de cloro para o laboratório, já tem uma degradação do cloro. Então, esse valor aqui de 79,6, dando como exemplo, poderia ser ainda maior, que as águas foram transportadas para o laboratório, tem temperatura, tem questões que o cloro vai volatilizar, e eu vou perder esse cloro. Então, esse cenário poderia ser ainda maior, essa concentração de cloro nessa água. Ok? Bom, cor aparente. A gente teve alguns problemas com cor aparente, mas poucos, né? Muito por questão de poucas amostras, né? Por questão de coloração amarelada na água. A gente não fez ferro, provavelmente pode ser por ferro ou por matéria orgânica dissolvida nessa água. A amostra com maior coloração que a gente obteve foi essa com 38,1. É a unidade de cor aqui, Hens, né? Unidades Hens, que é a unidade para medida de cor. E aí eu vejo também que eu tive uma evolução, né, para 2026, uma redução praticamente pela metade das não conformidades em relação à cor. Isso tem muita variação, muita influência de variações sazonais e o período da coleta dessa água. Então, pode ser que tenha chovido menos, pode ser que tenham tido menos influências ambientais aqui em relação à coloração. Bom, esses parâmetros que eu coloquei, que seria a contagem, os coliformes, a Escherichia coli, o cloro e a cor, são os parâmetros problemáticos aqui ainda, que a gente ainda tem não conformidade. Os outros, ou não tem padrão, no caso do pH aqui, teve uma variação grande, né, de águas ácidas até águas ligeiramente neutras ou alcalinas, né, mas muitas águas ácidas. E turbidez. Turbidez não teve nenhuma amostra acima de 5, que seria o padrão de referência, mas eu coloquei uma observação aqui, porque sendo mais rigoroso que a legislação e pelo processo que vocês querem atender, eu deveria trazer essas águas para menor do que 1 unidade de turbidez, que seria o ideal do ideal, e aí 30% dessas águas ainda ultrapassou o valor de 1. Elas estão de acordo com a legislação, mas se eu quero qualidade mesmo nessa água, o ideal é trazê-las para baixo de 1. Seria um padrão mais rigoroso, interno, que eu faria para poder ajustar essa questão da turbidez nessa água. Condutividade, como eu disse, teve água com baixa condutividade, tem baixos íons dissolvidos ali, e teve água com condutividades um pouco em torno de 106,8 microsiemens por centímetro, um tanto quanto elevado, então é uma variação muito grande, que é uma variação dependendo da fonte dessa água. Lençol freático, tipo de mineral dissolvido no solo, vários aspectos aqui. Okay? Então, esse era o diagnóstico de Carvalhos de Liberdade. Em relação à Bocaina, são muitos poucos produtores, são só 11. Então, 11 produtores. São só 6 num cenário de 2024 e 5 no cenário de 2025. Nós não coletamos ainda o 2026. Mas num total de 11 amostras aqui, né, coletados nas 5 queijarias, uma amostra, né, por período desse, a gente tem um cenário de não conformidade, muitas não conformidades, muitas delas por falta de cloro, então várias amostras com cloro menor do que 0,2, então justificou essa não conformidade aqui, certo? E eu vejo isso que aqui a gente ainda tem problema da coloração, né, que a gente tinha num cenário de 24, 17% de conformidade, mas num cenário de 2025, reduzindo uma das queijarias aí, se não me engano foi a queijaria 6 que saiu, pois a Letícia pode confirmar isso, eu tive todas as amostras com algum problema, e aí acho que a maioria foi por cloro, nós vamos ver mais à frente aqui. Em relação à carga microbiana, vocês viram lá que na amostra de Carvalho da Liberdade tinha 370 mil UFC, que foi
a amostra com maior carga. Aqui a carga microbiana já está um pouco menor, a amostra com maior carga microbiana foi 4.500 UFC, e eu tive algumas amostras menores do que um UFC por ml. Então, eu ainda tenho um cenário de contagens altas em 36% das amostras, e isso teve uma melhora aqui entre 24 e 25, que esse cenário passou de 50% para 20% em 2025, certo? Então, teve uma melhora. Mesmo eu não detectando cloro residual na água, eu tenho um efeito aqui, talvez, do tratamento, que matou esses micro-organismos, né, mas não sobrou muito cloro na água, e essa carga microbiana ela reduziu. Em relação a coliformes totais, eu também tenho não conformidades. Num geralzão de 11 amostras, eu tenho 82% de não conformidade. Isso, ao longo do tempo, não teve diferença. 2024 e 2025, eu tenho 17% de conformidade em 25 e 20%, né, em 2020, 24 e 25, 20% em 25. Teve 3% aí, mas que está praticamente a mesma coisa. Eu tenho em torno de 80% de não conformidade no geral aqui, para a gente poder corrigir e avaliar por que esses micro-organismos estão chegando nessa água. Em termos de E. coli, quando eu comparo, eu ainda tenho 45% de águas com E. coli. Esse cenário melhora de um ano para outro, né? Do ano do diagnóstico, 2024, para 2025, a gente teve uma redução aí de 10%, mas eu ainda tenho Escherichia coli na água. É um cenário que a gente precisa ajustar. Em relação ao cloro residual livre, diferente lá do Carvalho Liberdade, eu não tive nenhuma amostra com excesso de cloro. O problema aqui principal foi a falta de cloro na água, e eu tinha amostras aqui com 18% no geral, atendendo aí o que a legislação pede, que é de 0,2 a 5 miligramas por litro. Isso num primeiro cenário de coleta, só que num segundo cenário de coleta, 100% das amostras estavam sem cloro, na hora que chegou aqui no laboratório e foi analisado. Você pode ter até colocado cloro na água, o cloro fez o papel dele, matou aqueles micro-organismos, como eu mostrei lá em cima, que teve uma melhora nas questões microbiológicas, mas não sobrou cloro residual para preservar essa qualidade da água em relação a contaminações futuras, né, ou contaminações recorrentes no processo. Por isso a importância de manter o 0,2 ppm aí de cloro nessa água, tá? Elas consumiram o cloro e ficaram abaixo de 0,2. Ele pode ter contribuído para matar as bactérias, mas ficou abaixo do 0,2. E os outros parâmetros, né? Não tivemos o pH, como eu falei. Nesse caso dessa região, por serem talvez por poucas queijarias e 11 amostras, no outro caso foram 46, aqui está errado, né? Porque é Bocaina, eu não alterei, né? Mas é Bocaina. Você vê o pH de Carvalhos e Liberdade, uma faixa mais ampla, uma variação maior, mas tem 46 amostras. Aqui o pH está de 5,82 a 7,19, num 11 amostras, uma faixa mais restrita, mas eu tenho amostras mais próximas da neutralidade. E, de novo, nenhuma amostra recusada por turbidez, mas eu tenho 27% ainda ultrapassou que seria um padrão rigoroso para a gente pensar no futuro a manter uma unidade de turbidez nas águas como um rigor maior na preservação da água. A condutividade também variou menos do que a outra região apresentada, e a cor aparente, na outra eu tive problema de cor aparente, em Carvalhos e Liberdade, e aqui, Bocaina, eu não tive problema de cor aparente, as amostras estavam provavelmente com a concentração de ferro menor, concentração de matéria orgânica menor nesse cenário, dissolvida, né, menor nesse cenário que a gente observou. Bom, aqui condições específicas, que eu espero perguntas talvez de vocês, que situações que chamaram atenção, 3 situações que chamaram atenção aqui, eu coloco aqui, né, 2 em Carvalhos e Liberdade e 1 em Bocaina. Esse aqui é o nosso código interno, as análises estão nessa tabelinha. Mas chamou atenção pelo seguinte: relação bactérias, né, e coliformes com cloro. Aqui eu tenho cloro na faixa aceitável, uma baixa carga microbiana, mas eu ainda tive presença de coliformes totais.
As duas aqui, 8 ppm de cloro, estão em excesso, né, de essa amostra com excesso de cloro. Mesmo com esse excesso de cloro, eu ainda tive problema de presença de coliformes totais. E aqui eu tenho uma amostra que está dentro da faixa de 0,2 a 5, mas que também deu presença de coliformes totais e uma contagem de 35 unidades formadoras de colônia, 35 colônias de bactérias lá crescendo na placa. Então, o que acontece se você vai falar assim, pô, mas não tem bactéria nenhuma, como que esse coliforme está crescendo? Só explicando para você um pouco a análise, né? Quando a gente faz a contagem, a gente pega 1 ml de água, coloca direto na placa, coloca um meio que é tipo uma gelatina, e ali as células se fixam e formam essas colônias, a gente conta a carga microbiana a partir daí. Um volume que eu amostrei é 1 ml da amostra que vocês me mandaram. No coliforme é diferente. Eu pego 100 ml de amostra, então a quantidade de amostra é muito maior, né, 100 vezes maior do que a quantidade que é usada para fazer a contagem dos aeróbios. E aí eu coloco um meio específico para que o micro-organismo cresça, desenvolva, e aí, se tiver uma única célulazinha do coliforme lá dentro do 100 ml, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai dar o resultado positivo. Então, esse cenário é uma amostragem diferente. Aí você vai me perguntar, e o cloro não deveria ter matado essas bactérias e esses coliformes? Deveria, mas para o cloro matar, eu tenho que ter, são vários fatores que influenciam, né? Concentração, temperatura, né? pH da água, vários fatores que influenciam a atividade do cloro. Mas destacaria dois aqui, que é o tempo de contato, né? E se essa água tem matéria orgânica, essa demanda da matéria orgânica pelo cloro. Que o cloro, se adicionou cloro, ele vai reagir com a matéria orgânica, vai consumir muito aquele cloro ali. Se eu tenho matéria orgânica, os micro-organismos podem ficar preservados nessa matéria orgânica em suspensão. Eu posso ter problema de biofilme, mas eu acredito que ou foi problema de tempo de contato, tipo assim, eu acabei de adicionar o cloro, já coletei a amostra, porque nos frascos que a gente manda para vocês, eles vêm com tiosulfato. E é um neutralizador de cloro, para a gente ver a realidade no ponto da coleta. Então, eu não posso deixar o cloro atuando no transporte até chegar aqui no laboratório. Então, assim que você coletou a amostra, o cloro é neutralizado. Quem morreu, morreu. Quem não morreu, não morre mais ali dentro. Então, pode ser um cenário desse de tempo de contato. Então, 8 ppm deveria ter matado. Me assustou isso aqui, né? Quando eu fiz a análise. A gente repete essas análises, assustou. Eu falei, 8 ppm de cloro não matou o coliforme, a gente olhou de novo, não matou. Mas essa água está me mostrando aqui, ó, cor aparente também fora do padrão, está com 18, deveria ser 15. Então, é uma água já colorida, então ela me mostrou algum problema aqui em relação a esse cenário, tá? Bom, mudando aqui para captar a questão de tratamento, possibilidades e preservação, melhoria, a gente tem que pensar desde a captação do tratamento dessa água. Então, como eu estava falando, cuidados com a fonte lá no início, as nascentes, preservação dessa nascente, se você tem condição de cercar, tem condição de colocar, reflorestar, plantar árvores nativas ali ao redor, preservar aquela estrutura, né, para você conseguir ter uma captação melhor dessa água. Tem gente que tem a nascente, mas não sei, não visitei a propriedade de vocês, mas tem gente que tem a nascente está totalmente preservada, mas para ela chegar na queijaria, coloca bambu gigante como sendo calha e leva para a queijaria. Então, ela está totalmente exposta a um trajeto de 100, 200 metros com tubulação exposta, ou bambu gigante, que eu estou falando aqui, ou calha. Então, é um problema, né? Então, você deve captar essa água na nascente e já com uma questão de preservação para ela não mudar durante chegar na queijaria, já com qualidade alterada, né? E do poço artesiano, o poço rasa, preservação, talvez ter até um telhado, uma forma de proteção de chuva e tal, para você poder preservar isso. Não ter o poço aberto, né? Você ter uma estrutura que impede a entrada de água, né, da chuva, de enxurrada, para dentro desse poço, ter uma preservação melhor. Cuidados a gente não fez ferro aqui,
mas cuidar do aparato que vai bombear essa água, porque tem bombas que vão ter corrosão, tem estruturas de válvula que vão ter corrosão, e muitas vezes parece ferro na água lá, problemas na água por conta de corrosão. Então, esses são os cuidados com a fonte. Coloquei as duas fontes principais, que é nascente e poço. Depois eu queria escutar de vocês quem tem nascente, quem tem poço, ou quem tem outra forma de abastecimento. E aí, no tratamento, o básico do básico seria uma filtração, aí dependendo do problema que você tem, se é tirar turbidez, partículas, você vai usar filtros de polipropileno para reduzir essa turbidez da água, se for o caso, para chegar naquele 1 que eu falei para você. Isso tem que ter manutenção, tem que ter troca, tem que ter constante avaliação desses filtros e a vida útil deles para trocar. E a outra é o processo de infecção, que é fundamental, que você já tem feito na grande maioria das vezes, e aí por diferentes sistemas, né? Como eu não acompanhei essa parte, né? Não sei que vocês estão usando bomba dosador, vocês estão usando esse sistema, esse clorador lá desenvolvido pela Embrapa, ou tem esse outro sistema que você coloca as pastilhas, né? Para cloração com desvio de parte do fluxo da água para consumir isso aí. Então, tem várias opções de estratégia de cloração da água que você vai ter que adequar. E o tempo de contato é importante. Às vezes eu tenho uma tubulação que me dá o tempo de contato necessário do cloro com a água para logo em seguida eu já poder usar. Então, às vezes eu tenho uma situação de clorar com pastilha, mas eu tenho que deixar essa água em contato com o cloro, ele vai se dissolver, e eu tenho uma outra caixa de reservação para garantir que eu tenho um mínimo de tempo de contato para depois usar essa água. Porque você há de convir comigo que se eu acabei de captar uma água que tem E. coli da fonte, colocar pela pastilha, ela não morre de susto, o cloro não vai chegar e vai falar assim, matou elas. Não, eu tenho que ter um tempo de contato pelaquela concentração que eu coloquei, para depois eu utilizar essa água e ver que tem cloro residual livre ali. Então, esse é um cenário que muitas vezes a gente não consegue controlar, a não ser por dimensionamento adequado da vazão, do tamanho da tubulação, de ter uma caixa de reservação, uma caixa onde eu coloco o cloro, uma outra onde eu deixo um tempo de contato para que esse fluxo e contato aconteçam para depois utilizar. Então, são cenários que a gente tem que observar no tratamento. E o monitoramento, que é importantíssimo. Então, não adianta colocar cloro e não monitorar. Então, esse monitoramento ele tem que ser situações de companhia de abastecimento, monitore isso assim na ETA, na estação de tratamento, diariamente, mais de uma vez no dia, dependendo do tamanho da população. Nas pejarias, seria adequado você monitorar pelo menos 2, 3 vezes na semana, para você poder verificar. Quem tem condição de monitorar diariamente, clora diariamente essa água, por bomba ou por outro processo, seria o ideal do ideal. Eu estou falando aqui uma frequência até menor, né? Seria de 2 a 3 vezes na semana, com kits de piscina, com fitinha, que tem as fitinhas de indicador de pH, tem fitinha para cloro também. E esse aqui seria um investimento maior que em equipamento. Você tem um equipamento de bolso, pocket, que você leva no campo, e aí você tem esses vidrinhos que são as cubetas, e um reagente que você adiciona aqui. Não trouxe o sachê aqui, acho que não. Você adiciona esse sachê na água, mistura, e aí você faz a análise, né? À medida que quanto mais rosa tiver, mais cloro vai ter a água. Se tiver menos, ou a água não mudar de cor com a adição desse reagente, quer dizer que não tem cloro. É a mesma coisa do kit da piscina, só que aqui eu olho e eu que vou arbitrar a concentração. Agora aqui é o equipamento que vai me falar a concentração, certo? Então, a análise de cloro, nesse monitoramento diário ou semanal, ele deve ser frequente e deve ser realizado, porque você está clorando a sua água. Senão você toma um excesso de cloro, então você não está tendo efetividade na cloração. E a análise bacteriológica, nós estamos fazendo esse diagnóstico, mas você consome essa água como água potável na sua residência e usa isso na queijaria, você deveria trazer laudos mensais. O ideal seria mensal, mas muitas vezes não tem essa realidade. Mas pelo menos a cada estação do ano, bimestral, né? Trimestral, e o mínimo do mínimo seria 2 vezes no ano, fazer uma no período de seca e uma no período de chuva, para você ver a qualidade bacteriológica da sua água. E aí fazer tanto da fonte de abastecimento, da nascente ou do poço, sem clorar, só a bacteriológica,
e fazer da água da queijaria para saber como é que está o seu processo também de desinfecção em termos de adição do cloro e matar os micro-organismos, ok? Bom, consideração final, porque eu já falei demais, né? Vocês não fizeram pergunta nenhuma. A qualidade da fonte, ela influencia o tratamento. A gente viu isso aqui, né? Que a gente vai realizar na água. Que pode ser um tratamento simples de desinfecção, uma filtração e a desinfecção, ou se for uma água muito poluída que eu quero usar como fonte, eu vou ter que fazer tratamentos convencionais. Vou ter que adicionar substância, igual tratamento de piscina, vou ter que adicionar substância para flocular, vou ter que ter sedimentação, vou ter que fazer processo de filtração, depois vou ter que clorar essa água. São condições mais difíceis da gente controlar. O uso de fonte contaminada, né, e ausência de tratamento, ele pode comprometer a qualidade do produto do queijo. Então, a gente tem várias questões de influenciar a qualidade do queijo por uma água contaminada e a qualidade do leite também. Então, eu posso estar perdendo rendimento, eu posso estar tendo problemas de levar micro-organismos que causam defeitos nesses queijos, né, que alguns têm maturação, né, de um certo período, e vão ter perdas, aí você está investindo um valor naquele produto, né, você está agregando valor àquele produto, você vai deixar ele maturando, depois lá na frente você vai ver que tem problema, e aí é frustrante, né. E a desinfecção da água e monitoramento periódico é primordial. Então, assim, o cloro aí que vocês estão adicionando, eu sei que tem muita resistência de adicionar o cloro na água para não matar os micro-organismos lá do pingo, do soro fermento que vocês estão adicionando, e pode alterar, né, esses micro-organismos do soro fermento e não ter fermentação, mas se usando adequadamente, né, monitorando isso, você vai ter mais sucesso do que prejuízo no uso da água clorada. Bom, era isso que eu tinha para falar, coloquei meu contato de novo, agradecer aí as instituições e colocar aí o Laboratório de Análise de Alimentos e Águas aqui da Faculdade de Farmácia à disposição de vocês. Deixa eu parar de compartilhar para eu ver vocês aqui, né? E aí a gente poder interagir um pouco mais. Era isso, Júnior? Deixa eu tocar lá. É isso mesmo, Humberto. Obrigado. É uma aula e tanto, né? De tanto, a gente olha para a água e não enxerga tanta coisa assim, mas é um ponto muito importante para a qualidade do produto. Muitas vezes o produtor conviveu com aquela água a vida inteira, né? E usa, a família usa, ninguém nunca teve problema, né? Consumindo a água, usando na propriedade, mas nunca analisou, né? Não percebe, às vezes, o efeito de chuva, de lixiviação, de intempéries do tempo, né? Ou algum animal que passou por ali e revolveu essa mina, né? Então, são fatores que vão, com certeza, influenciar a qualidade do produto, mesmo a água não entrando diretamente no produto como ingrediente, ela está envolvida em todos os processos. E por exemplo, presença de psicotróficos, né? Pseudomonas na água. A gente tem visto por aí muito problema com coloração de casca de queijo, né? E gosto amargo também no produto final, com a presença desse tipo de micro-organismo, que é um habitante comum, né, do solo, e acaba acessando a água aí da queijaria. Então, fazendo aí um apanhado, né, o Humberto falou aí da importância da água como um recurso limitado, né, que ela está envolvida em vários processos, tanto de higienização de mão, utensílios, a importância da água potável na queijaria, as fontes, né, de água, os tipos de fontes de água. Falou também que a água é um bem público, importante também para lembrar isso, né? A gente tem que preservar para continuar usando. Falou
dos parâmetros aí analisados pelo projeto Cloro Residual Livre, do ideal, né, do que a gente espera, turbidez, matéria orgânica, material dissolvido, condutibilidade elétrica, presença de micro-organismos como aeróbios mesófilos, coliformes e E. coli. Falou também da questão da E. coli, dos resultados, né, de duas regiões aí, que a gente analisou. A gente tem visto isso também em várias regiões, né? Falou da cor aparente. E aí, fechando aí com a sugestão de tratamento e monitoramento, né, da qualidade da água, tratamento principal, a infiltração e cloração, e monitoramento de 2 a 3 vezes por semana, seja com fita, com kit de piscina ou com o pocket, e concluiu aí que a qualidade da água influencia muito na qualidade do produto. O uso dependendo da fonte, né? Se a fonte estiver contaminada e tiver ausência de tratamento, isso pode prejudicar muito o produto. E foi isso, fazendo um apanhado geral. A gente vai abrir agora para perguntas. O nosso amigo aí, o Antônio Domingues, já levantou a mão. Quem quiser, fique à vontade, tá? A gente aproveita aí o professor Humberto e tirar as dúvidas aí em relação ao tratamento da água. Existe um mito que a água clorada mata o fermento. Bom, vou falar aqui a minha experiência que eu tenho observado, né? Se a gente clorar nesse nível aí de 0,8 até 1,5 ppm, que é o que a maioria do pessoal usa e gosta de usar, 0,5 a 1,5, a gente não tem problema com fermento, com higienização de ordenhadeira, de utensílio, de mão, de tanque, de bancada, né? Então, realmente, com essa concentração de cloro, não temos problema. O problema acontece quando a gente não clora adequadamente, usa excesso, não monitora, mesmo porque os estudos que falam que água clorada tem efeito no fermento, eles não avaliaram, por exemplo, a recomposição dessas bactérias láticas ao longo da fabricação do queijo, porque a gente está fabricando queijo ali, as bactérias láticas estão aumentando de número, né? Então, eu deixo aí aberto para as perguntas. O Antônio já está inscrito aí, pode ficar à vontade de abrir o microfone, tá, Antônio? Obrigado. Júnior, eu que agradeço. Agradeço a Humberto. Tudo bom, Humberto? Como é que você está? Tudo jóia, Antônio. Bom que você está aqui. Humberto é um parceiro de anos da Emater, né? E, se Deus quiser, vão ser anos para trás e anos para frente, né? Se Deus quiser. Sim. Humberto, colocar uma perguntinha, sua opinião. Na captação de água, estamos vendo, junto com os produtores, eles fazem de nascente, de córregos que são oriundos dessas nascentes, tá? Fazem do poço semi-artesiano e do poço artesiano. Vou te colocar na sinuca. Você, como técnico, que faz sempre essas análises, para uma agroindústria, vou começar uma agroindústria. Qual dessas captações você recomendaria para o produtor, aquele que está começando? Fazer de nascente, ou córrego, ou semi-artesiano, artesiano, pensando nessa segurança, nessa água, nessa contaminação, não contaminação, diminuir a contaminação dessa água, enviar uma água mais limpa, diminuir a exigência de filtros. Bom, do córrego, sem sombra de dúvida, é a última que eu pegaria.
porque a água tem muita influência ali, tá vindo a céu aberto num córrego, né? E aí, dependendo da distância, tem muita influência ali de ambiental nessa questão da água. Mas eu teria que analisar vazão que ele necessita, tipo assim, o poço artesiano me dá vazão o ano inteiro para aquela condição. Primeiro ponto, a questão da vazão, né? A nascente, se todos tiverem volume de água suficiente para fornecer água para a queijaria ou para a agroindústria, eu pensaria, tirando a vazão, né? Todos estão fornecendo, eu pensaria no poço artesiano fazer uma análise desse poço artesiano, que ele tenha uma condição mais preservada. Então, ele tem uma profundidade muito maior, se ele tiver vazão, eu faço uma análise, a água ali está muito mais preservada. Então, se ele não tem ferro, se ele não tem outros compostos que vão interferir, porque às vezes ele pode estar cheio de cálcio e magnésio, aí eu uso um aquecimento, eu tenho problema direto de incrustação, problema não bacteriológico não aparece mais, mas aparece outros problemas. A segunda opção, se o poço tivesse tudo adequado, principalmente em termos bacteriológicos desses minerais, cálcio, magnésio, ferro, usaria o poço artesiano. Se não, eu usaria a nascente, mas pensando nessa questão. Lá na nascente, preservar a nascente, fazer alguma forma de captação de alvenaria, azulejado, trazer isso encanado lá para a questão, sem deixar, igual eu comentei antes, que é encalhe aberto e tal, seria o cenário mais ideal, mas pensando que essa nascente não pode estar perto de esterqueira, não pode estar perto de outros ambientes que influenciariam ela. Ela já vai ter uma influência normal da questão ambiental, da sazonalidade de chuva, de questões climáticas, ela já vai ter uma variação. E aí seria legal você monitorar ela ao longo do ano para ver sua fonte, com certeza o poço artesiano estaria mais preservado. Mas é isso, é vazão, as condições iniciais da fonte e o que eu tenho como atuar, né? Não sei se te respondi. Não, respondeu. O grande problema que a gente talvez está tendo e possa ter futuramente, que na legislação ambiental, quando você você encapsula vou falar dessa maneira, encapsular a nascente, você pode sem querer, estar ocorrendo em crime ambiental. É uma questão que a gente tem que pensar isso sério, porque a gente está atendendo uma parte, mas está prejudicando outra, e a legislação não permite. O que é permitido ou não de intervenção na nascente, né? Porque tem os documentos aí que as legislações que você tem que garantir da preservação. Até que ponto você consegue captar, fazer uma obra, fazer algo na nascente? Porque, como foi dito aqui, você tem que fazer o termo de outorga, de uso da nascente, né? Então, você vai ter que ter um mínimo de intervenção possível. Então, realmente isso é importante se avaliar também legalmente, né? Porque senão não dá para você construir muito próximo da onde a nascente está preservada essa caixa de alvenaria, essa condição de captar muito volume de água ali, né? Então, aí o poço seria uma opção interessante, né, nessa situação. O Júnior. Júnior, tem uma pergunta aqui, Isso que eu ia falar, Humberto, fica à vontade. Quem que era? Duas perguntas, tem uma afirmação da Cíntia. Cíntia, né? Cíntia de Carvalho. Cíntia. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Boa tarde, Cíntia. Você falou justamente o que eu apontei ali, né? Que o tempo de contato é importante, difícil de controlar, né? A quantidade de cloro ali. Então, das diferentes opções que eu coloquei aqui de cloradores, tem essa que é mais barata, que é essa questão da tubulação, né? É o clorador desenvolvido aí pela Embrapa, tem os colegas até que trabalham conosco aqui, já deram outros cursos. O professor Marcelo Otênio tem experiência nesse clorador, mas realmente a gente tem que pensar nessa situação de ajustar isso da melhor forma possível, porque a pastilha vai sendo dissolvida, o cloro vai variando, né? A gente tem uma faixa aí de 0,2 até 5. Nessa situação, eu jogaria com o kit de cloro, colocaria ali a pastilha, faria o kitzinho de piscina monitorando. No início vai sair mais cloro, acredito eu, com certeza. E quando essa pastilha vai sendo consumida, o cloro vai diminuindo a questão do cloro residual.
faria talvez uma avaliação no intervalo de tempo, né, para ver quanto de cloro aquela acrescentar ali vai variar. O máximo onde ele chega e depois o mínimo quando ele já está sendo consumido e tentar ajustar essa quantidade por aí. Tipo assim, sempre jogando mais perto dos 5, né, do que do valor inferior. O ideal é que essa água ficasse em torno de 1,5 de cloro. Mas realmente, nessa situação, onde você coloca, porque tem aquele que você coloca a pastilha, e tem esse que é como se fosse uma redução, que você coloca até o cloro ali dentro, e um pouquinho de água que vai passando ali, ele vai levando, carreando esse cloro, e esse cloro vai sendo dissolvido. Mas muitas vezes a vazão entre um registro e outro é muito difícil de controlar. Então, assim, se o probi, o tempo de contato, né? Como eu falei, você coloca isso lá numa etapa do encanamento, que você tem que ter um comprimento de cana até chegar na queijaria para ter o tempo de contato. Então, você tem que ter uma caixa de reservação. E aí são cenários que vão atrapalhando a nossa questão de infraestrutura na queijaria. Às vezes, é melhor você tentar outra opção, já que não está tendo esse controle muito grande no colorador existente. É barato, eu sei, mas se não está tendo efetividade, ora muito cloro, ora pouco cloro, e você tentar fazer essa curva aí de adição e controlar onde que está no mínimo, onde que está no máximo, que momento que eu devo ajustar isso, talvez seja uma opção trocar o tipo de colorador. A outra era Mariana. Isso, Mariana. Em relação ao pH da água, quais são as implicações que existem na qualidade da água e na produção de derivados? De um pH abaixo de 6. Como corrigir este parâmetro? Como eu disse, pH já vai estar muito relacionado à fonte dessa água, ou a gente mede de forma indireta contaminações industriais, pela própria atividade humana, e aí se o pH, por exemplo, está acima, antes era, na legislação era assim, acima de 9, né, que era um valor referência na legislação anterior, já me indicava poluições industrial, indústrias próximas, contaminação pelas atividades humanas, então eu já tinha que observar quais são as fontes dessa questão. E os pHs mais ácidos me indicavam mais questões de matéria orgânica em decomposição, formação de ácidos ali derivados dessa decomposição da matéria orgânica, então a gente atuava, e a fonte também, né, mineral dessa água alterava esse pH também. Então a gente atuava muito nessa faixa dos 6 ao 9. Bom, hoje não tem parâmetro para isso, então, mas se você quiser corrigir, a gente tem que colocar alguma substância alcalina na água para poder fazer essa correção. Mas isso eu não sei te indicar hoje os produtos, como as pessoas não têm tanto esse problema de acidificar ou alcalinizar essas águas, muitas vezes é água tratada, você corrige isso num tratamento convencional, adicionando floculantes, substâncias que já vão ter caráter básico e já vão corrigir muito esse pH da água, você, numa opção de queijaria, hoje, um tratamento simplificado, eu não saberia te falar qual composto desse adicionar, sabe, para você corrigir esse pH. A gente pode olhar mais a fundo aqui com os colegas que trabalham com tratamento, se tem uma opção mais simplificada para queijaria. Para a opção do tratamento convencional, que é na estação de tratamento, na própria etapa, as etapas de floculação, tem a correção do pH e depois a desinfecção, são feitos esses ajustes, né? Mas caberia adicionar algum composto aí, não sei se o mesmo de uma estação de tratamento, para tentar corrigir esse pH. Prejuízo, como você coloca aqui, corrosão principalmente, né? Então atua muito facilmente em corrosão da água e está me indicando de uma forma indireta que eu tenho, possivelmente, na fonte, teria que fazer uma análise mais profunda dos minerais que estão ali dissolvidos e também de degradação de matéria orgânica. A gente não fez matéria orgânica aqui nas águas, a gente só fez alguns parâmetros. Então, teria que investigar mais a fundo isso, né? Humberto,
Eu coloquei aí a cartilha da EPAMIG, uso do cloro na queijaria. É uma cartilha totalmente gratuita, então, se não tiver, pode fazer o download da cartilha, tá? É mais um trabalho aí que a EPAMIG disponibiliza para os produtores. Eu queria ver agora se alguém tem mais alguma pergunta, né? E colocar aí Letícia e Alessandro, se vocês quiserem fazer alguma colocação, algum, alguma discussão sobre os resultados encontrados, as dificuldades que os produtores têm tido, né? Até nas perguntas, nas devolutivas, e depois a gente pode encerrar. Tem uma pergunta no chat sobre a coleta, como que ela foi feita. Na verdade, a intenção da coleta era realizar a coleta da água, que é utilizada para a fabricação do queijo, certo? E essa água que é ali dentro da queijaria, que também acaba que utiliza para limpeza também dos equipamentos, dos materiais utilizados para a fabricação. Então, nossa intenção foi coletar essa água para a gente tentar entender aonde que possa estar alguma possível contaminação. Eu vou deixar aqui também no chat uma outra cartilha que a gente escreveu sobre coleta de amostra, né? Então, está aqui no chat o link dela. A gente fez uma cartilha orientativa para os produtores coletarem essas amostras, tanto de leite, de água, de sorvete, de queijo. Letícia, Débora, Alessandra, vocês querem fazer mais alguma colocação? Braulio também. Ô, Júnior, não, eu acho que o professor Humberto ele abordou aí algumas das principais perguntas que normalmente são feitas, principalmente nessa última entrega de Bocconi, foi referente eu cloro, mas não aparece o cloro no meu resultado. Então, assim, eu acho que ele explicou bem a parte da ação das matérias orgânicas, né, presentes ali na água. Então, acho que é um dos principais pontos que muita gente normalmente bate na hora que a gente está explicando esses resultados, né, é nisso aí, né, é na questão da gente alertar da filtração antes de clorar também, né, a gente não colocava essa questão da coleta aí que dá uma interrompe assim que coleta o professor Humberto, né? É bom até a gente explicar isso nas próximas também, porque é outro fator que pode ajudar nesse resultado. Obrigado, Braulio. Fernandes Antônio, por favor. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa, muito esclarecedor. Uma dúvida que eu tenho é em relação que em muitos lugares, nas torneiras, a gente utiliza filtro com carvão ativado. E o carvão ativado, ele reage removendo o cloro. Será que o resultado dessas análises poderia ser feito da utilização do filtro de carvão ativado? Ou se a utilização dele teria algum problema? Como que ficaria isso? Vocês sabem me dizer? Tudo bem, obrigado aí pela pergunta. Claro que vai ter, tipo assim, carvão, o filtro de carvão ativado, a gente coloca na nossa residência, tem vários bebedouros, né? Ele é para realmente tirar essa questão sensorial do cloro na água no momento do consumo. Então, ele está ali justamente quando você aperta o botão do bebedouro e tal, você vai consumir a água. Tirou o cloro, mas o cloro residual está vindo naquela rede de até onde chegar antes do filtro, ele passa no filtro, ele tira o cloro, você consome essa água, né? Então, é justamente na questão sensorial. Mas isso, ponto de coleta, se você tiver esse filtro de carvão ativo na queijaria, é um problema porque ele está tirando o cloro residual da sua água. Então, ele não deveria estar ali. Então, não devo usar filtro de carvão ativo porque ele vai remover o cloro. A não ser situações em que eu preciso tirar o cloro. Se você vai pegar lá, tipo assim,
a gente está falando sobre fermento aqui, né? Então, é comum nas cervejarias, dando um exemplo, onde a gente usa leveduras também para fazer processamento. Então, a levedura é o coração na cervejaria. Na cervejaria, você não vai ver usar cloro. O pessoal usa ácido peracético, porque rapidamente você sanitiza, você volatiliza, aquilo é muito volátil, então você acabou de matar, o ácido peracético foi embora, sumiu dali. A questão do ácido peracético é que ele é muito tóxico, mas como sanitizante ele é maravilhoso. Então, você sanitizou, tal, acabou, volatilizou, você matou. E pequenas cervejarias acabam não tendo essa opção e vão usar a água do abastecimento, a água que tem cloro. Então, eles usam filtro de carvão ativo para poder tirar o cloro da água e não levar cloro residual lá para mosturação, para as etapas. E o mesmo é aqui, tipo assim, se eu vou usar a água para poder colocar, diluir o fermento, ou fazer algum acréscimo que tenha micro-organismo que eu não quero matar aquilo, eu posso usar o filtro com carvão e até usar meu kit de piscina, o meu kit de determinação de cloro, para saber se realmente está tirando o cloro da água ali no filtro de carvão. Porque, além de filtrar o tamanho de partícula, que ele vai reter partícula, ele tira o cloro também. Mas, numa situação de um filtro que é em linha para tirar a turbidez, por exemplo, que é o que o Brau está falando aqui, se ele for de carvão, ele vai tirar o cloro. Então, se você coletar a amostra depois desse filtro de carvão, você vai ter água sem cloro e vai estar na água, a questão da potabilidade do rigor aqui que a gente colocou, vai estar fora, né? Então, tem que observar isso. Não é qualquer filtro que eu vou usar. No exemplo que eu dei no slide, eu coloquei filtro de polipropileno de 10 micras, 20 micras, de 5 micras. Então, algumas vezes, eles são colocados em série, dependendo da quantidade de partícula que você tem, mas ele retém partícula. Em situações que eu vou fazer, por exemplo, no laboratório, água purificada, o cloro destrói a minha membrana de purificação de água. Então, eu tenho filtro de polipropileno, um filtro de carvão ativo para jogar no aparelho. Então, é importante eu tirar o cloro. Mas nessa situação da queijaria, não. É importante eu preservar o cloro nessa água, a não ser na situação de diluição do soro-fermento, de alguma coisa que eu vou colocar o micro-organismo para dissolver em alguma situação. Aí, o filtro de carvão ele é válido. Mas, situações, por exemplo, eu estou com problema de ferro, problema de alguma outra coisa, eu tenho filtros específicos para trocas iônicas daquele elemento que eu tenho tido problema, entendeu? Então, não sou um especialista em tratamento de água, tenho o básico, mas vale a pena você consultar as questões, quem vai implementar processo de tratamento de água, filtração e tal, vale a pena consultar as opções, muitas vezes em lojas especializadas, que eles já vão ter técnicos lá que vão pegar o laudo que a gente passa, né, os resultados que a gente passa, e já vão olhar, olha, aqui você precisa de um filtro que reduza ferro, reduza manganês, que trabalhe com aqui e aqui. E aí depois você opta pelo processo de tratamento. Então, assim, filtra uma diversidade enorme, a gente fica até perdido quando não conhece um básico do filtro e para que eu vou usar aquele filtro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Fernandes. Lembrando aqui, gente, que a filtração é sempre antes da cloração, né? Então, a gente primeiro filtra para depois clorar. Outra lembrança aqui é que a gente vai disponibilizar esse vídeo na página do ILCT, né? Eu vou pedir ao Sidney para disponibilizar, e vai estar lá se alguém quiser rever. Ao longo desse ano, a gente vai fazer alguns eventos desse, justamente nos gargalos que a gente encontrou aí no projeto, né? Por exemplo, tratamento de salmoura, no caso do queijo mantiqueira de Minas e Alagoa, né? O pessoal está tendo problema aí com contaminações diversas aí em salmoura de queijo. Podemos tratar também da maturação, né? Dicas da maturação, de uso do soro-fermento. Então, fica aí o convite, a gente vai entrar em contato com vocês. Maria Diniz, obrigado pela sua presença, bom te ver. Foi uma honra. Estamos esperando sua demanda aí, tá?
dos nossos treinamentos aí, e quem sabe a gente consegue fazer um esse ano ainda junto com os produtores, dentro do projeto. Em breve, com certeza, acho que depois de agosto, nós estamos organizando aqui. E só uma questão, gente, que foi colocada, tratar água não é fácil, conseguir a potabilização na propriedade rural não é fácil, e também não é fácil manter isso estável. A gente viu que tem muitos fatores de variação aqui, no caso da nascente, do poço, da sazonalidade, o uso do filtro aqui, a gente estava falando, né? Tem águas aqui que no diagnóstico que não carecem de filtro, a água está tão... A questão da turbidez está tão baixa que nem é só a desinfecção da água. Mas aquilo é uma amostra que foi analisada naquele período. Quem me garante que aquela turbidez não sobe quando chove, quando eu tenho outras influências. Então, por isso que não dá para ter o diagnóstico exato de o que usar no tratamento, se vai filtrar, se não vai filtrar, o que eu vou fazer, sem ter uma avaliação mais no período mais longo, igual 20, 24, 25, 26, igual foram feitos os anos aqui, para você poder entender um pouco essa dinâmica de flutuação de alguns parâmetros nessa água, né? E não trate sem conhecimento. O que foi colocado aqui, teve uma situação curiosa, meio que ruim, por conta de a pessoa pegar água de um poço com alta turbidez, com alta quantidade de matéria orgânica, tacar cloro em cima, e aí mediu o cloro, tem cloro, porque foi consumido muito, cloro foi consumido, mas ainda restou muito, mas se tratar água com matéria orgânica, usando cloro, vai sobrar compostos reativos ali com cloro, principalmente compostos que vão ser importantes para a saúde, prejuízo à saúde, pode causar câncer, pode causar problemas, doenças, né, a longo prazo. Então, a questão de você ter uma noção do tratamento da água é importantíssimo para você não trazer um problema maior do que aquilo que você tem. Às vezes você está tentando resolver um problema bacteriológico, mas está causando um problema de contaminação química orgânica importante nessa água que você não vai ver agora, mas vai ver a longo prazo. Então, tem que seguir as orientações, tem que olhar as cartilhas, procurar o pessoal especializado, Emater, Senar, o pessoal da região que trabalha com isso, para poder auxiliar nessa questão de intervenções aí. Não tente fazer por conta própria, porque pode gerar mais problema do que ajudar, né? Então, era isso a minha mensagem aqui. Dinice, pode ficar à vontade. Acho que só para complementar também o que o professor falou, né, Júnior, que a gente tem que ter uma preocupação muito grande também com as limpezas das caixas d'água, né? Porque a gente está falando aqui da necessidade de você achar o percentual de cloro ideal, mas algumas das vezes isso não acontece justamente por estar dentro da caixa d'água algumas matérias orgânicas, né, que se você vai medir ali, né, filtrou, clorou, mas se a caixa d'água, né, tiver com problema, aquele intervalo ali também pode ocasionar aí também, que eu fiquei, apesar que a gente já viu o percentual maior de 8 e ter coliforme, né, então tem alguma coisa errada aí, né, então pode estar essa contaminação dentro da própria caixa d'água, né, porque normalmente a gente mede esse percentual, né, antes de subir para a caixa d'água, né. Não é o caso da análise, né? Mas quando o produtor regula, normalmente né? Então, a caixa d'água pode ser uma fonte de contaminação. Perfeito, bem lembrado. Eu acho que, Bem lembrado. em termos de coliformes totais, não das queijarias em si, mas quando aqui eu trabalho com 84 prefeituras e análise para o programa Vigiágua do governo federal. Então, muitas vezes, quando há coliformes totais em sistema de distribuição, escola, em unidade básica de saúde, né, em PSF, onde eles coletam, é caixa d'água, é limpeza de caixa d'água. Então, limpou a caixa d'água, e aí tem protocolos para limpeza da caixa d'água, porque senão, como eu disse antes, se você não ler os protocolos, você vai causar mais problema na limpeza da caixa d'água do que solução.
fazendo o protocolo certinho, esse problema, na maioria das vezes, ele é eliminado. Se o problema não for na fonte, sim na caixa d'água, uma boa higienização, ele elimina esse problema, né? Então, bem lembrado. E assim, quando eu tenho a caixa d'água usada, que não é higienizada, aquele micro-organismo que contaminou ele pode formar o que a gente chama de biofilme. Um biofilme ele é muito mais resistente à cloração do que a célula que está nadando lá naquela água. Então, biofilme é problema, sim, que às vezes a gente não consegue resolver com facilidade. E o Júnior deu o exemplo de pseudomonas aí, nós fizemos um trabalho aqui em Juiz de Fora com pseudomonas. E aí a gente coletou água de queijarias, das queijarias, dos laticínios, né, de uma forma geral, a leite e queijo. E a gente encontrou pseudomonas vindas das águas, extremamente deteriorante, com capacidade de causar proteose, lipose, defeito, assim, de degradar as proteínas do leite, gordura, e colocamos ela para formar biofilme. Elas formavam biofilme como nunca. Você deixava elas um pouquinho parada no laboratório, elas formavam uma nata, assim, na superfície ou no frasco, quando a gente colocava de biofilme, e a gente tentava matar elas, colocava 200 ppm de cloro, 300 ppm de cloro, tempo de contato 10, 15 minutos, não eliminava por completo aquilo que estava aderido naquela superfície. Fizemos isso com ácido inoxidável. Então, isso acontece também com os coliformes aí, com as E. coli. Se a caixa d'água não tiver uma limpeza periódica, você está dando chance, e não tiver cloro residual, você está dando chance de o biofilme chegar lá na caixa d'água ou na tubulação. Então, é muito comum acontecer isso. Aí você bota cloro, mais cloro está na concentração adequada, mas não mata o micro-organismo porque ele tem uma camada, porque é como se ele fizesse uma camada e vai formando pilhas e pilhas de micro-organismos em cima do outro. Aí o cloro não chega lá no fundo, na primeira camada de micro-organismo, e aí o problema não se resolve, né? Então, bem lembrado aí da questão da caixa d'água também. Bem lembrado. Uma outra lembrança aí, quem usa clorador de passagem não pode usar o cloro de piscina, tá, gente? É aquela pedrinha de piscina que é mais fácil de achar. Tem que ser a pedrinha sem algicida, própria para cloração de água para consumo humano, porque o algicida é também problemático, né? Só mais essa lembrança. É isso que eu ia falar também, porque a colega que perguntou antes a regulação do pH, né? Por isso que eu falei que a gente tem que avaliar a questão, porque eu tenho cloro que tem algicida, eu tenho cloro que tem junto ajustador de pH. Se você for numa loja de piscina, você vai encontrar várias opções de cloro algicida, cloro ajustador de pH, mas essas situações a gente não pode usar nesse cenário, porque são compostos destinados a tratamento de piscina e não para tratamento da água para o consumo humano. Então, por isso que eu falei que tem que avaliar caso a caso e o cenário para poder não usar compostos não próprios para aquela finalidade de consumo daquela água. E varia muito também, porque às vezes você não consegue ajustar o cloro por conta da marca que você comprou, não é a mesma concentração que veio, então você muda de fornecedor de cloro, então varia bastante. Então a gente percebe esses problemas também, principalmente nas prefeituras que compram aqui por licitação, e cada compra é uma compra, vem uma concentração diferente, vem um fornecedor de cloro diferente, e às vezes está escrito, água sanitária é muito comum você observar, você pode até observar na água sanitária que você compra para fazer sanitização doméstica aí, né? Ela está de 2 a 2,5%. Quando você faz a análise no laboratório, tem água sanitária, dependendo da marca, que não chega a 1,5% de cloro, né? Então, varia muito da marca do fornecedor. Então, só lembrando isso aí também. Ótimo. Bom, eu acho que é isso, né? Lembrando, gente, que cloro foi uma grande invenção da humanidade, né? A gente teve um ganho de expectativa de vida quando passou a usar o cloro, né? Que foi muito grande. Então, só para lembrar disso, que não vamos olhar o cloro como um aliado e não como um vilão, né?
Fica aí a dica para as queijarias. E exemplo aí de pessoal que ganha os melhores prêmios, os maiores prêmios no concurso, a grande maioria usa cloro. Uma pesquisa que a gente já fez. É isso. Obrigado aí a todos. A gente encerra por aqui, 15h30. Alguns produtores tiveram que sair, né, por causa da ordenha da tarde. Então, mas foi ótimo, vários elogios aí, Humberto. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos sempre à disposição aqui. Quem assinou a lista aí de presença, o formulário, a gente vai... Demora um pouquinho, tá? Um mês, mais ou menos, mas a gente vai emitir os certificados aqui, e aí, tendo certificados em mãos, eu encaminho para o Júnior, para o Alessandro, para a Letícia, para a equipe do projeto aí, e eles distribuem para a gente aí. O laboratório está de portas abertas para vocês aqui, para visitas, para a gente fazer investigações adicionais necessárias que vocês precisarem. É sempre um prazer aí atender vocês nesse cenário de água e em outras questões que a gente possa ajudar, né? Então, estamos à disposição aí. Obrigado mais uma vez e um bom resto de semana para vocês, né? E bom trabalho aí, porque o trabalho não para, né? Bom trabalho a todos, boa tarde. Até a próxima.